Pessoal, boa noite. Desculpa aí 1 minuto de atraso, mas enfim, está em tempo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, fazendo essa série de lives que a gente começou a fazer esse ano com mais intensidade, que o objetivo, repito, é abrir um canal, deixar um canal aberto aí entre todo mundo que está com vontade de se aprofundar um pouco mais na profissão de prático de navios e, sobretudo, no processo seletivo, né, que é a parte, eu diria, a etapa que gera mais dúvidas. Então, os temas, né, que foram escolhidos hoje por votação através das redes sociais do Curso H, a gente vai falar de etapas do processo seletivo, né, são basicamente 4 etapas com as suas subetapas, digamos assim, e também um pouco sobre a rotina de trabalho do prático e do praticante de prático, né? Então, repito, a ideia aqui é abrir para vocês fazerem todas as perguntas, tirarem todas as dúvidas que vocês, porventura, tenham, principalmente, né, sobre esse tema. Vou tentar fazer uma transmissão aqui de mais ou menos meia hora, 40 minutos, então, se sobrar tempo no final e a gente quiser sair um pouquinho desses assuntos, né, que foram selecionados pela maioria do público, a gente pode sair, tá? Não tem problema nenhum. Mas, a princípio, vamos nos ater aí aos temas de hoje, né? Então, o que eu pensei da gente fazer aqui? Ao invés de começar respondendo as perguntas sobre o primeiro tópico, né, que são as etapas do processo seletivo, eu acho que eu vou dar uma explicação rápida, concisa, né, um overview, né, do processo como um todo, né, com essa explicação eu já vou sanar várias das dúvidas que vocês vão ter, e depois, encerrado esse tópico, a gente abre para a pergunta. E, né, na sequência, a gente vai para o assunto seguinte, que é a rotina de trabalho do prático ou do praticante de prático. Podemos fazer assim? Então, vamos lá, vamos começar. Se a gente abrir a norma 12, né, a norma da autoridade marítima, que trata trata da vida do prático, do dia a dia do prático e do processo seletivo, inclusive, no seu capítulo 2, a gente vai ver que o processo seletivo ele possui 4 etapas, né? Mas antes da gente entrar na primeira etapa, que é a prova escrita, vem uma parte que é muito importante, que é a inscrição. A inscrição do processo seletivo, ela tem uma importância enorme, porque junto com a inscrição, o candidato ele faz a escolha da sua zona de praticagem. Como é que funciona isso? Vou explicar brevemente, maiores detalhes vocês podem ler depois lá no edital do último processo seletivo ou no capítulo 2 da norma 12. Funciona da seguinte maneira: no momento que você se inscreve, você tem que elencar, na sua ordem pessoal de preferência, todas as zonas de praticagem nas quais você gostaria de trabalhar. E como é que funciona depois? Para que zona de praticagem você vai ser designado, né, ao final do processo seletivo, se você for aprovado? Você vai ser designado em função da sua classificação final, né, que é a média das suas notas, né, de todas as etapas. Média não, é uma média ponderada, né, não deixa de ser uma média, das suas notas de todas as etapas. A gente vai falar daqui para frente, daqui a um pouquinho a gente vai voltar a falar sobre classificação final. E por que isso é muito importante? Na inscrição você já ter uma boa ideia, né, de qual é a sua ordem pessoal de escolha, porque você não pode mudar essa seleção depois. Tá? Uma vez que você apertou Enter, você pode mudar qualquer outro dado pessoal, exceto CPF e a sua seleção de zonas de praticagem, né? Isso foi no último processo seletivo. Nos últimos processos seletivos, eu não vejo motivo para ter nenhuma mudança nesse sentido, mas é claro que o futuro, a gente não pode ter certeza sobre o futuro. Então, gente, ao longo da preparação para a primeira etapa do processo seletivo, vocês vão naturalmente adquirindo informações sobre esse mercado, sobre praticagem de maneira geral, e vão se munindo de informações que vão te ajudar a fazer essa escolha na primeira etapa, na inscrição, perdão. E isso é muito importante porque eu vi nos últimos processos seletivos, em todos eles, pessoas que acabaram indo para uma ZP, digamos, não tão boa quanto a ZP para onde poderia ter ido, né? Tinha nota para estar numa ZP, de repente, um pouco melhor, e por conta de não saber escolher naquela etapa inicial ali da inscrição, acabou fazendo uma escolha ruim. Tá? Então, muita atenção nessa etapa. A primeira etapa aqui é a inscrição. Aí vamos pular para a primeira etapa, né? A prova escrita.
que a gente pode falar da prova escrita aqui? Ela tem caráter eliminatório e classificatório. Ela tradicionalmente vale 70% do grau final, então vale 70 pontos. É uma prova que tem, normalmente, na ordem de 70 questões, em que pese no último processo seletivo, que foi um processo seletivo atípico, lá em 2012. Essa prova teve somente 50 questões, mas o tradicional são 70 questões e com peso de 70% da classificação final. Então, ela é eliminatória, porque o candidato ele tem que tirar acertar pelo menos 50% desses 70 pontos. E ele também ela é eliminatória porque também não basta você fazer essa pontuação mínima. Você tem que estar classificado entre as melhores notas, né, de acordo com o número de vagas para aquele processo seletivo que vai estar especificado naquele edital em particular. Então, se no edital de um determinado processo seletivo está lá escrito que 120 candidatos, né, passarão da primeira para a segunda etapa, significa que as 120 maiores notas da prova escrita da primeira etapa serão convocadas para as etapas seguintes, desde que esse candidato tenha acertado no mínimo 50% da prova escrita, que é a primeira etapa. Tá? Então, ela é eliminatória e ela é classificatória também. E eu diria, gente, que essa primeira etapa, a prova escrita, é, sem dúvida, o obstáculo mais importante de todo o processo seletivo, de toda a preparação, é o que leva mais tempo, que consome mais recursos, e é aí que deve se concentrar os esforços de quem está, né, querendo entrar no próximo processo seletivo, quem quer se tornar prático no próximo processo seletivo. Foco na prova escrita, tá? Não precisa pensar nesse momento em prova prática oral, em seleção psicofísica, o foco deve estar aí, prova escrita. Importante também pontuar aqui, né, no edital e na Norma 12, vocês vão ler lá que o anexo, o conteúdo programático, né, que a prova versará exclusivamente sobre o conteúdo programático que está no anexo 2A da Norma 12, no anexo 2A, no anexo do capítulo 2. E esse conteúdo programático, né, ele é abordado na bibliografia recomendada que se encontra no anexo 2B. No edital e na Norma 12, tem a seguinte informação, que esse conteúdo programático, né, aquela bibliografia sugerida do anexo 2B, é só uma referência para você encontrar os assuntos abordados no conteúdo programático do anexo 2A. Mas na prática, como é que funciona? A prova está contida no anexo 2B. A banca não tem por costume, né, tradicionalmente isso não aconteceu, de se procurarem outros livros que não são da bibliografia recomendada para tirar a questão. Isso simplesmente não acontece, acho que seria muito confuso. Ia dar muito problema para a organização da prova se esse procedimento fosse adotado. Então, o que a gente viu em 2006, em 2008, em 2011, em 2012, né, são os 4 processos seletivos mais recentes, a prova está toda no anexo 2B, né, que é a bibliografia recomendada. Em que pese essa abertura aí do guarda-chuva, quando o edital diz que os assuntos, né, os assuntos recomendados da bibliografia recomendada podem sair de absolutamente qualquer livro. Tá? Isso simplesmente não acontece. O que mais que eu separei para falar sobre prova escrita? Idioma, né? Idioma português e inglês, pode ter questão, normalmente tem questão nos 2 idiomas, em que pese, repito, no último processo seletivo de 2012, que foi um processo seletivo atípico, em que pese esse processo seletivo ter sido 100% em português na sua prova escrita, o normal é ter questão em inglês e em português. Eu acredito que no próximo processo seletivo a gente vai ver novamente as questões em inglês. E mesmo nesse último processo, em que as questões foram todas em português, caíram questões de livros que só estão em inglês. Tá? De livros de manobras de navios, de ship handling, livros sobre rebocadores, que estão em inglês. Sobre o nível de inglês, né? É importante ter um inglês muito fluente para a gente passar nessa prova escrita? Não, você vai aprender ao longo da sua preparação o vocabulário técnico necessário para entender a bibliografia recomendada. Né? E isso sim é muito importante, você dominar o vocabulário técnico
que está presente na bibliografia recomendada. Feito isso, a leitura de qualquer texto técnico em idioma estrangeiro, ela é muito mais fácil, mais fluida do que a leitura de textos não técnicos, do que uma matéria de jornal, por exemplo, onde é necessário você ter uma contextualização política, social, né? Você tem que ter uma imersão social para conseguir entender 100% daquilo que está escrito. Quando é um livro técnico, não. Você dominou o vocabulário técnico, você consegue estudar tranquilamente as matérias que são em língua estrangeira. E como última observação aqui sobre prova escrita, tá? Vale a pena a gente dizer que o local e a data, eles são únicos para todas as zonas de praticagem, para onde tem vaga. Então, se em um determinado concurso tem vaga para 15 zonas de praticagem do Brasil, essa prova normalmente é realizada no Rio de Janeiro, no CIAGA, né, no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, fica na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, mesma data, hora e local para todas as EPs. Tá? Então, não tem uma prova descentralizada, como acontecia há coisa de 20 anos, onde você você ia fazer a prova nas capitanias de cada zona de praticagem. Isso não é mais assim já há bastante tempo. Então, todo mundo tem que vir ao Rio de Janeiro para fazer a prova. Bom, sobre prova escrita, pessoal. Sobre prova escrita é isso. Depois a gente parte para as dúvidas, né? E faz uma repescagem aí quando eu terminar de comentar sobre as 4 etapas. Vamos para a segunda etapa do processo seletivo, que é a apresentação de documentos. Aí tem três grandes grupos aí de documentos, né? Tem as certidões civis e criminais, que têm que ser apresentadas. O edital não fala exatamente quais são os critérios, né? Se der nada consta, tudo bem. Não consta nada na seara civil ou criminal, é claro que o candidato está aprovado nesse quesito. Se constar alguma pendência, diz a norma 12 que a aceitação ou não desse candidato, né, para a categoria de praticante de prático vai ser uma discricionalidade, vai ser uma decisão irrecorrível do diretor de Portos e Costas, né? Ele que vai decidir se, em face das certidões apresentadas, aquele candidato ele tem a idoneidade necessária que é esperada de um prático. Então, tem as certidões civis e criminais, tem a entrega dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos para se participar do processo seletivo. Então, requisitos aí são idade mínima, ser brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais para candidatos de ambos os sexos, estar em dia com as obrigações militares para os homens, possuir a habilitação mínima lá de mestre amador, se o candidato não vier das profissões mais relacionadas ao mar, como oficial da Marinha de Guerra, oficial da Marinha Mercante, enfim. Então tem uma etapa de entrega desses documentos. E também, nesse momento, são apresentados os títulos que, porventura, o candidato venha a ter. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouco sobre título. Tá? Muita gente se preocupa com título, mas eu acho que é algo com que acho que não merece preocupação, né, ninguém precisa ficar com medo pelo fato de não ter título, ter as suas chances muito reduzidas. Isso definitivamente não é o caso. Então, essa segunda etapa, ela tem 3 subetapas, digamos assim. A primeira delas é a apresentação de documentos, a segunda é uma seleção psicofísica. O que é a seleção psicofísica? Você vai entregar, né, uma série de exames complementares que você faz com laboratórios externos, médicos externos, tudo que é tipo de exame, essa relação de exames, ela consta tanto do edital e consta da norma 12 também. Então você vai, no dia e hora marcados, você vai entregar essas certidões para uma junta de saúde da Marinha, que é composta, que é reunida especialmente nessa ocasião, para fazer a avaliação dos candidatos. Então, a maioria dos exames são exames complementares apresentados pelo próprio candidato, né? Ele leva os originais, e alguns exames são feitos pela junta nessa mesma ocasião. Tá? E cabe recurso. Se o candidato ele toma pau nessa etapa aí, cabe recurso para uma junta superior dentro da estrutura de saúde da Marinha. Lá na norma 12 e também no edital, você vai ter uma lista de condições que são incapacitantes para o exercício da profissão de prático de navios e das
uma lista também dos índices mínimos que são exigidos, por exemplo, para a acuidade visual, auditiva. Tá? Então, se por um acaso você tem alguma condição de saúde que impeça a sua capacidade laboral e que você está na dúvida se ela é aceita ou não para o exercício da profissão de prático de navio, dá uma olhada na norma 12, né? Tem capítulo 2 da norma 12, lá tem para as diversas áreas e diversas patologias e condições de capacidade, tem índice para tudo, tem bastante informação. Se tiver na dúvida, pega aquela informação, pega esse capítulo 2 da norma 12 e leva para o seu médico, vê, né, peça a opinião dele para ver se você se enquadra ou não, se você está apto ou não, né, considerando aquelas informações técnicas que estão ali no capítulo 2. Então, de seleção psicofísica, já falamos dos exames complementares, agora vamos para a subetapa seguinte, né, para a terceira parte da segunda etapa, que é o teste de suficiência física. O teste de suficiência física, ele é composto de 3 provas. Né? Você tem uma prova de barras, uma prova de natação e uma prova de permanência na água. Pode ser no mar ou na piscina, normalmente é feita na piscina. Também é feita no Rio de Janeiro, né? Tradicionalmente, todos os testes físicos na mesma manhã ou na mesma tarde, com aproximadamente aí meia hora de intervalo entre uma prova e outra. Então, a primeira prova é a prova de barras. O candidato tem que fazer 4 barras. Isso, para os homens, é relativamente tranquilo fazer 4 barras. Mesmo aqueles que não estão em muito boa forma, estão um pouquinho acima do peso, com um treinamento, às vezes, de 3 semanas, 1 semana, o sujeito ele passa de fazer meia barra ou nenhuma barra para fazer as 4 barras que ele precisa para passar na prova. Então, os homens, é claro, saúde é importante para todo mundo, condicionamento físico é importante, mas os homens conseguem safar ali no último mês, nos últimos 30 dias, ele consegue fazer uma preparação física e executar as 4 barras. A grande maioria dos homens consegue esse feito. Para as mulheres, não. A composição física das mulheres requer, normalmente, um período maior de treinamento. Tá? Então, eu recomendo que pelo menos 3 ou 4 meses antes, né, dessa situação, antes dessa ocasião da prova, as mulheres já comecem a praticar barra, procurem um preparador físico, porque não é tão elementar, não é tão rápido o ganho de força necessário para se fazer as 4 barras para o sexo feminino. O que mais que a gente pode falar do exame? Depois das 4 barras, tem uma prova de natação. A prova de natação é bem tranquila para as pessoas que têm ambientação na água. São 50 metros de natação para um tempo máximo de 1 minuto e 30. Tá? Então, não é nada difícil, não precisa ser super atleta para fazer nem 4 barras, nem 50 metros de natação em 1 minuto e 30. E a terceira prova é uma prova de permanência na água. Né? O candidato tem que ficar boiando, nadando cachorrinho, sem colocar o pé no chão. Normalmente é feito numa piscina que não dá pé, por um período de 20 minutos. Não tem que fazer nada, tem só que esperar o tempo passar. Tá? Então, essa, pessoal, foram as três etapas, aí, as 3 subetapas da segunda etapa do processo seletivo. Apresentação de documentos, né, certidões cíveis e criminais, atendimento de requisitos de participação no processo seletivo, apresentação dos títulos, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, seleção psicofísica, entrega de exames e realização de alguns exames lá perante a Junta de Saúde e, por fim, o teste de suficiência física. Vamos para a terceira etapa agora, que é a prova de títulos. A prova de títulos tem três itens aí que dão um pontinho extra para alguns candidatos. Tá? São candidatos que têm, ou que já são práticos, ou que são profissionais das ciências náuticas, normalmente oficiais da Marinha de Guerra ou da Marinha Mercante. Quais são esses critérios que dão pontos? Tempo de embarque é um deles. Numa escala de 0 a 10, ele vale 3 pontos. Né? Então, tempo de embarque de 0 a 10 vale 3 pontos. Depois tem categoria, posto ou graduação, vale de 0 a 2 pontos, numa escala de 0 a 10. E, por fim, tempo de comando no mar, né? Tempo como comandante de navio, ou da Marinha de Guerra, ou da Marinha Mercante, ou tempo de prestação de serviço de praticagem. Vale de 0 a 5 pontos. Então, para vocês terem uma ideia,
para o prático ganhar 5 pontos ou para o comandante de navio ganhar 5 pontos, ele tem que ter no mínimo 4 anos exercendo essa função, para ele ganhar a pontuação máxima. Né? Tempo de embarque, que a pontuação máxima são de 3 pontos, o sujeito tem que ter no mínimo 6 anos embarcado. E categoria, posto ou graduação, um oficial superior da Marinha de Guerra, por exemplo, ele precisa ser oficial superior para chegar na pontuação máxima, que é de 2 pontos. Bom, se a gente somar isso, né, 2 com 3 com 5, a gente chega a um total de 10 pontos, que vem a ser 10%, vem a compor num percentual de 10% a classificação final. Então, eu falei para vocês já que a prova escrita, que é o inimigo mais próximo, vale 70% da nota. Os outros 10%, a gente está nele aqui agora, que são títulos, e os últimos 20%, né, que compõem a nota final, eles advêm da nota da prova prática oral. Tá? Então, vamos lá. 10%, né, de ponto de título. Isso é muita coisa, isso impede aquele candidato que não tem formação na área marítima, não é comandante de navio, não tem tempo de embarque, não é prático. Isso impede o sujeito de ser prático? Tá? Não, definitivamente não. Eu costumo dizer que ponto de título, ele ajuda um pouco quem os tem, né? E não chega a atrapalhar quem não os tem. Por quê? Porque poucas as pessoas, né, têm títulos em quantidade relevante, então, numericamente, essa quantidade de pessoas é pequena, de forma que se você não tem título, mas tiver um bom desempenho na prova escrita e na prova prática oral, você está safo. Você vai ter nota, né, boa para ir para uma boa zona de praticagem para a ZP dos seus sonhos. Então, e esses poucos que possuem bastante ponto de título são bastante ajudados, sim. Ele consegue, às vezes, avançar 10, 20 posições na classificação final. Né? Mas como são muito poucas essas pessoas, eles não chegam a atrapalhar a grande maioria que não tem título nenhum. E outro fator importante da gente considerar é que, normalmente, né, no último processo seletivo, se o processo seletivo tem, por exemplo, 100 vagas, a Marinha tende a chamar apenas as 100 maiores notas da prova escrita para as etapas subsequentes. Então, a prova de títulos ela acaba sendo apenas classificatória, ela não é eliminatória, tá? Ela é apenas classificatória. Significa dizer que se você não tem qualquer experiência ou formação na área marítima, tirou uma nota excelente na prova escrita, tá? Você vai ser chamado para as etapas seguintes e a prova de título vai apenas ajudar aqueles poucos que os possuem, né? Que possuem os títulos, mas não vai chegar a te atrapalhar e muito menos vai te tirar do processo seletivo. Tá bom? Então não fiquem muito preocupados com isso. E aí a gente vai agora para a quarta e última etapa, né? Prova prática oral, com um peso de 20% sobre a nota final. Recapitulando, prova escrita 70%, títulos 10% e prova prática oral 20%. A prova prática oral ela tem três fases. Né? Ela é feita normalmente num simulador de manobras da Marinha, lá no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, ali na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Ela leva aí ou uma manhã ou uma tarde, né? Existem 2 turmas, todos os dias em que tem prova, são convocadas 2 turmas normalmente, uma turminha de manhã e outra de tarde. E tem três fases essa prova prática oral. Como é que funciona? O candidato chega, ele vai chega a vez dele, né? Ele é colocado numa salinha, ele recebe um caderno de questões, que é uma folha, e nessa folha, essa folha descreve um cenário, né, de uma manobra que o prático vai realizar. O prático recebe uma missão, o candidato recebe uma missão como se ele fosse um prático. Né? Ele vai receber os dados básicos daquele navio que vai ser designado para ele manobrar, o ponto de embarque, né, de onde que o navio vai, para onde que ele vai, qual tipo de navio. Então, é uma folhinha de prova que simula uma situação corriqueira que acontece em todas as zonas de praticagem do país. E aí o candidato ele fica por 50 minutos, são 50 minutos, trancado numa salinha. Nessa sala vão ter todas as publicações de auxílio à navegação de que ele vai precisar, e ele vai ter 50 minutos para fazer um planejamento completo dessa faina de praticagem, dessa missão que ele recebeu. Tá? Então vai falar desde o embarque do prático, a travessia, a navegação de praticagem, os planos de contingência,
o que ele vai fazer em situações de emergência, até o giro do navio na bacia de evolução, a manobra de parada, a atracação, uso de rebocadores, etc. Então, ele vai ter 50 minutos para fazer o planejamento. Quando acaba esses 50 minutos, aí ele vai para o simulador do Ciaga, e nesse simulador tem uma mesa de navegação, onde ele leva a carta náutica que ele utilizou no seu planejamento, coloca sobre uma mesa, e aí ele vai fazer um briefing, né, uma exposição oral, com duração de até 15 minutos, para a banca avaliadora. Então, você vai ter ali 4, 5, 6 membros da banca, que vão simplesmente tomar notas e fazer a sua avaliação em silêncio. Então, esse briefing ele é um monólogo, não tem interação entre a banca e o candidato. Ninguém te faz pergunta nesse momento. E ele é 100% em inglês. Tá? Terminado esse briefing, 15 minutos de duração, você vai executar no simulador, atuando na condição de prático, né, fazendo o papel de prático, você vai fazer parte daquela faina de praticagem que você planejou. Né? A faina que você planejou pode durar 1h30, 2 horas, que seria o tempo de uma manobra real, mas no simulador você vai fazer só um trecho, né, de 30 minutos de duração dessa faina. Você tem que saber manobrar navio para fazer esses 30 minutos de parte da faina? Não, ninguém vai estar avaliando isso se o candidato sabe ou não manobrar o navio. Porque se ele vai aprender durante o estágio de qualificação de praticante prático, que dura aí de 1 ano a 1 ano e meio, isso é uma etapa seguinte. O que se observa, né, é conhecimento teórico sobre navegação, sobre manobra de navio, teórico, né, e também o cumprimento de procedimentos. Tá? Então, não se preocupe, quem não sabe manobrar navio, não se preocupe de tomar pau nessa etapa aqui na prova prática oral, simplesmente por não saber manobrar ainda navio. A banca espera que você, de fato, não saiba manobrar navio, tá? Nessa etapa do processo seletivo. Né, depois que a gente termina, depois que você passar na prova escrita, esse sim é o momento de começar a se preocupar, de se preparar para a prova prática oral. Essa preparação não leva muito tempo para acontecer, tá? Tem gente que durante a preparação para a prova escrita, antes da prova escrita da primeira etapa, já começa a se preocupar com essa quarta etapa. Tá? Eu acho isso um grande equívoco, porque normalmente depois que você termina a prova escrita, vai dar tempo de você se preparar, fazer curso que tiver que fazer, se preparar e fazer uma boa prova prática oral lá na quarta etapa. É claro que nesse momento, entre a prova escrita e a prova prática oral, é interessante que você esteja em dedicação exclusiva de preparação, né, na preparação para a prova prática oral. Isso realmente é bem importante, mas dá tempo. Né? O que eu não recomendo que vocês fazerem é, antes da prova escrita, estar preocupado, né, com prova prática oral, porque tem um desafio grande para vencer antes, que é a preparação para a prova escrita. Essa quarta etapa ela também é classificatória e eliminatória. Né? Como eu disse, o peso dela é de 20%, é um peso importante para o grau final. E ela é eliminatória porque se você tirar abaixo de determinada pontuação, você está fora, né? Vai ficar com aquela vaga ali aberta. Então é muito importante, pessoal, repito, tirar uma boa nota na prova prática oral, depois uma boa nota... Primeiro uma boa nota na prova escrita, depois uma boa nota na prova prática oral. Não se preocupar com o título, né? Como eu disse, título ajuda um pouco quem os tem, não prejudica a maioria, porque a maioria não tem. Tá? E foco hoje na atual fase que a gente se encontra é a preparação para a primeira etapa do processo seletivo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu anotei para falar para vocês. Bom, dois detalhezinhos aqui. Né? Então, uma vez somadas as notas da prova de títulos, prova prática oral e prova escrita, vai sair uma classificação final e uma designação da zona de praticagem em função dessa classificação final e daquela escolha, aquela ordem de preferência, né, que a gente assinalou para a organização do concurso lá na hora do momento da inscrição. Tá? Então, como é que funciona isso? Vamos pegar o primeiro colocado na classificação final, vamos ver qual é a primeira opção desse candidato em termos de zona de praticagem, e o primeiro colocado vai para a sua primeira opção. E nesse segundo colocado também, grande chance de ir para a sua primeira opção, e por aí vai. Então, as vagas para cada ZP, elas vão sendo preenchidas, né, de acordo com a ordem crescente da classificação final. Então, é importante fazer uma boa prova escrita, uma boa prova prática oral,
que é para a gente ficar bem classificado e ir para aquela ZP que a gente quer, tá? E não terminar numa ZP que você não gostaria de ir. E outra observação é que os práticos, né, que eventualmente estejam querendo mudar de zona de praticagem, também participem do processo seletivo. Quando esse prático ele passa na prova escrita, né, dentre o número de vagas ali disponível, ele normalmente abre a vaga do porto de onde ele está saindo. Tá? Então, o DPC tem uma previsão para isso na norma 12, no edital também. O DPC ele abre automaticamente a vaga daquele prático que foi aprovado na prova escrita. Então, o fato de um prático estar participando do processo seletivo não significa uma vaga menos, né, caso aquele prático passe. Não vai sobrar vaga sem preencher por esse motivo. Pessoal, vamos lá. Então, da primeira parte aqui dessa live, né, etapas do processo seletivo, são essas as informações que eu separei para passar para vocês. Eu vou ver o que tem de perguntas aqui e vou tentar responder. Vou tentar responder aquilo que der tempo. Vamos ver. O João Franklin Machado Neto está perguntando, geralmente, qual é a média de pontos para se passar na prova escrita. Ô, João, isso não tem muita regra, não. A nota de corte, ela variou bastante, né, nos últimos processos seletivos. Como eu disse, desse último de 2012, né, já temos aí 8 anos praticamente, 7 anos sem prova, esse último de 2012 foi um processo seletivo atípico, a prova veio relativamente fácil, então a nota de corte foi relativamente alta, né, e muita gente embolada ali perto da nota de corte. O processo seletivo anterior, não, a prova foi um pouco mais difícil, a nota de corte foi um pouco mais baixa, então não dá para inferir nada, né, para dar nenhum chute com relação a isso. Tá? Vamos ver outra pergunta aqui relacionada a esse assunto. O Fábio Cantinho, estou fazendo curso para o HQuest, é ótimo, mas como preparar para outras questões, como as das provas de 2012 de Tábua de Marés? Olha, questões complexas, ô Fábio, você vai encontrar nos simulados, que a gente tem 2 vezes ao ano. Não vou entrar muito em detalhe de curso, porque não é o propósito dessa live, mas você vai encontrar, sobretudo, no curso de exercícios com abordagem teórica. É um curso que ele ensina 100% da teoria, né, das partes importantes da teoria, e ele aplica esses conceitos imediatamente na resolução de questões bem elaboradas, né, de questões mais densas. É uma proposta bastante diferente do HQuest. O curso de exercício ele tem a versão dele 100% online ou presencial no Rio de Janeiro. E então, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que é o curso de exercícios que você quer. Vamos ver aqui mais uma pergunta. O Fiscalio, boa noite, trabalho embarcado, escala 4530, não consigo fazer o curso presencial. Não tenho experiência no mar e acho que o curso apenas de questões não é suficiente para quem está começando do zero. Há alguma possibilidade de fazer o curso? Bom, novamente, não vou falar muito sobre curso, Fiscalio, mas vamos lá. Sua pergunta é relevante. Você não consegue fazer o curso presencial, mas você consegue fazer o curso mais presencial. O que é isso? A gente tem a versão 100% em vídeo, em alta definição, de alta qualidade, e esse vídeo essas aulas, esse curso você assiste em uma unidade do curso H qualquer, mais perto da tua cidade, nos horários que você quiser. As unidades ficam abertas normalmente de 8 da manhã até as 10 da noite, abre no sábado também. Tá? Então, se você, independentemente da cidade onde você mora, se você pode passar 3 dias por mês, pelo menos no Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou em São Paulo, ou em Salvador, ou em qualquer outra cidade onde a gente esteja presente, você consegue nesses 3 dias assistir, faz um intensivão, assiste bastante aula nesses dias, volta para a sua cidade, ou para o seu trabalho, para o seu embarque, e consegue concluir o curso dentro de aproximadamente 1 ano.
Então, né, a questão de tempo, distância, não costuma ser desculpa, né, para a gente não estudar. Quem realmente quer e consegue fazer aí, liberar na agenda esse espaço aí de 3 dias, realmente não é muito. E outra coisa que você pergunta aqui, olha, vou voltar aqui a sua pergunta. Não tem experiência no mar? Bom, ter experiência no mar, isso não costuma ser problema, não. Aliás, a gente recebeu por e-mail uma pergunta sobre experiência aqui, olha. O Alex, ele pergunta até que ponto o fato do candidato já marítimo pode influenciar no concurso. A mesma pergunta, né? O quanto que a experiência prévia influencia no concurso? Eu acho que influencia muito pouco. Se a gente for pegar alguém que é formado na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra, essa pessoa vai levar alguma vantagem com relação a alguém que não é da área marítima? Sim. Né? A vantagem, eu diria que está em torno de 4 meses de vantagem. Se você pega um candidato sem qualquer formação na área marítima, depois dele estudar por cerca de 4 meses, as matérias básicas do curso regular, por exemplo, que são arte naval, navegação, cartografia, depois que ele e o básico sobre manobra de navios, né? Uma vez passado por esse banho inicial aí de conhecimento, por essa adaptação, ele já começa a competir em igualdade de condições, ele já vai estar no mesmo lugar a nível de conhecimentos daqueles profissionais egressos das escolas militares, né, ou da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Então, os assuntos são muito específicos, né, esses assuntos que caem no processo seletivo para a prática. O fato do sujeito ser um profissional da área, ele dá alguma facilidade para ele entender no começo, mas um pouco tempo depois essa vantagem ela desaparece completamente. Tá? Então, o fato de não ser marítimo e o fato de não morar no Rio de Janeiro, ou em qualquer outra cidade onde o curso está presente, definitivamente não tem por que isso ser um impeditivo para ninguém estudar, tá, gente? Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade aí, a gente consegue estudar. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Luiz Eduardo Raimundo. Obrigado pelo conteúdo. Hércules, minha pergunta é: qual é o maior desafio da profissão de prático? Difícil responder essa pergunta. Posso dizer os momentos mais tensos, né? Quando você é escalado para uma manobra no meio da madrugada, numa noite muito, muito fria, onde o mar não está muito tranquilo, né? Isso acontece bastante nos meses de inverno, onde a cada 7 dias você tem uma frente fria. Então, no dia que cai uma manobra dessa, isso é um desafio, né? Você sai de casa para trabalhar de madrugada, bota um monte de casaco. No geral, né? Acho que pode-se dizer que essas são as situações mais críticas. Agora, o maior desafio mesmo é se tornar prático, né? É estudar, é ter persistência, ter disciplina, né? E que são as características principais nesse momento que vocês estão agora. Ver mais alguma pergunta aqui? Hércules, você tem uma suposição ou probabilidade de quando ocorrerá a próxima seleção? Né? Ou seja, quem ainda está totalmente no zero quanto ao estudo para a seleção, ainda dá tempo para a próxima seleção? Pergunta do Elton Santos. Elton, essa pergunta em todas as lives, 100% das lives, ou 100% das vezes que eu encontro com algum candidato aqui no curso, essa pergunta me é feita. Tá? Semana passada, inclusive, eu fui questionado por um colaborador nosso, um consultor, dizendo ter recebido uma mensagem de uma pessoa que é amigo de um filho, de um prático, que esse filho do prático disse que não vai ter concurso por muito tempo, não vai ter concurso, que o próximo concurso está muito longe, né? E aí perguntando qual é a minha opinião sobre isso, se realmente a gente está longe de um processo seletivo ou se a gente está perto. De fato, de vez em quando eu escuto gente falando que o processo seletivo, o próximo vai demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Escuto isso de algumas fontes, né? Fontes que eu digo, ninguém com informação privilegiada, nada disso, de opiniões. Ao mesmo tempo, eu tenho práticos estudando em sala de aula, né, do curso,
práticos que querem mudar de ZP. Tem um filho de prático, tem vários que fazem cursos, né? Então, e tem gente achando que o próximo concurso tá realmente próximo. O que é a minha opinião? Tá? Eu, Hércules, tudo que sei é que nada sei. Eu não tenho como saber quando vai ser o próximo processo seletivo. Pode ser daqui a 6 meses, 1 ano? Sim. Pode ser daqui a 3 anos, 4 anos? Sim. Pode ser. Tá? Realmente não tem como ter certeza de nada. Tem boato para os dois lados, né? Tem boato que diz que vai demorar, tem boato que diz que daqui a pouquinho está saindo um processo seletivo aí quando a gente menos esperar. Então, o que a gente faz, né? Qual é a atitude mais inteligente nesse cenário de incerteza? Pô, pessoal, vocês sabem que, eu falo isso sempre, né? A gente leva pelo menos 1 ano e meio para se preparar para esse processo seletivo. Tá? Se você estudar direitinho, forte, fizer o dever de casa, você vai, em 1 ano e meio, estar pronto. Normalmente, está mais para 2 anos. Então, o que você pode fazer diante desse cenário de incerteza? Né? Se você colocou na sua cabeça que você quer ser prático de navios, você quer entrar no próximo trem, né? Você tem que começar logo. Né? Aquelas pessoas que estão determinadas, tomaram essa decisão de vida, elas têm que começar a estudar logo. Tá? E aí, se você atingir um nível bom de conhecimentos e a prova não chegar, e a prova demorar um pouquinho mais, aí você vai mudar um pouco o seu ritmo de estudo, vai entrar em regime de manutenção, mas até que o seu nível de conhecimento esteja, né, lá em cima, né, até que você esteja pontuando bem nos simulados, está acertando 60 questões no simulado, até esse momento você tem que se dedicar, eu me dedicaria, né, esse é o conselho que eu dou para você, dedique-se de corpo e alma, né, e adquira esse conhecimento o mais rápido possível. Tá? Então, Elton, desculpa se eu não tenho uma informação mais quente para te dar, né, até mesmo porque eu acho que essa informação ninguém tem. Né? Se você perguntar hoje para o setor da Marinha que cuida do processo seletivo, eu acho que eles não sabem também quando é que vai ser. A gente lembra que a gente vive num mundo onde a informação anda na velocidade da luz. Né? Então, qualquer boato, ele rapidamente, menos de 24 horas, você recebe a confirmação dele, ou não, né? ou a não confirmação dele, em menos de 24 horas, em 5 grupos de WhatsApp diferentes. Tá? Então, fique tranquilo que quando sair alguma coisa minimamente crível a nível de data de próximo processo seletivo, você vai saber. Tá? Você vai saber. E a gente vai falar para você também. Gente, eu acho que eu vou continuar lendo aqui as perguntas, porque o assunto seguinte, né, o segundo assunto da live de hoje, sobre rotina de trabalho, ele já não é tão fácil a gente fazer um roteiro aqui, acho que a gente pode ficar mais no campo de tirar a dúvida, né, na medida em que elas vão surgindo, e matar a curiosidade de vocês. Podemos fazer assim? Vamos lá. O Marcos está perguntando sobre remanejamento de práticos por ZP. Ô Marcos, hoje isso está previsto na Norma 12, mas esse remanejamento de prático por ZP, ele só ocorre quando é por interesse da Marinha, né? Interesse da autoridade marítima que esse remanejamento ocorra. Um exemplo disso é quando ocorre uma extinção de uma ZP muito pequena, uma ZP que tinha lá 3, 4 práticos somente trabalhando, porque tem uma movimentação ínfima de navios, e aí a autoridade marítima decide que aquela ZP vai ser extinta, que uma outra ZP maior vai absorver os práticos daquela ZP e vai absorver o trabalho existente daquela ZP, e aí sim pode ter algum remanejamento. Mas não é por desejo do prático de mudar de ZP. O prático que quer mudar de ZP, ele tem que passar por outro processo seletivo. Tá? Simples assim. Então, não, a pergunta do Marcos ela é relevante, porque muita gente acha, poxa, então quer dizer que as melhores vagas nas melhores EPs serão ocupadas por quem já é prático e quer mudar de ZP? Sim, se o prático que quer mudar de ZP tiver, né, a paciência, a resiliência de estudar tudo de novo e fazer um novo processo seletivo do zero. Ok? Vamos lá. O Rodrigo está me perguntando se eu acho que vai ter alguma mudança relevante na bibliografia. Rodrigo, eu acho que sim, né? Porque todo ano tem. Todo ano entra um livrinho, 2, sai 1, sai 2, tem uma atualização de versão, né? De edição de livro. Agora, não dá para a gente tentar adivinhar, né? Não dá para a gente se preparar
em função de uma expectativa, de algo incerto, a gente tem que se preparar em cima da bibliografia que está valendo hoje, né, da regra do jogo que está vigente hoje. E isso a gente encontra onde? Anexos 2A e 2B da Norman 12, né, principalmente falando de bibliografia, o anexo 2B. E aí, se você, né, no dia que sair o edital, ou no dia que sair uma nova revisão da bibliografia na Norman 12, se você já estiver dominando todos os assuntos, né, num nível satisfatório, você vai ter tempo para se dedicar, né, mais intensamente somente àqueles pontos que mudaram, teve alguma mudança de bibliografia. Tá? Então, sim, eu acho que vai haver, né, mas a forma de lidar com esse fato é fazer nada, né, é estudar o que está ali hoje e esperar o fato acontecer para depois você tomar... você mudar o seu estudo. Vamos lá, o Jair está perguntando qual a idade máxima para ser praticante de prático. Não tem idade máxima não, Jair. Pode ser qualquer idade. O William está perguntando se quem é oficial da Marinha do Brasil, da reserva, e que se tornou marítimo, se é possível acumular os 2 tempos de embarque. Eu acredito que sim, William. Se você passou 5 anos embarcado na Marinha de Guerra, 10 anos embarcado na Marinha Mercante, você passou um total de 15 anos embarcado, eu acredito que sim, é possível acumular. Tá? Não vejo por que seria diferente. O André, é difícil pronunciar o sobrenome do André, Kotujansky, pergunta o seguinte: boa noite, Hércules, você sabe dizer quais ZPs, dentre as melhores, possuem escala de trabalho concentrada em menos dias, né? O que é bom para quem vai morar em outra cidade? André, acho que a ZP que me vem à cabeça aqui, que tem uma escala de trabalho concentrada em menos dias, ou seja, você passa menos dias trabalhando, mas o dia de trabalho é mais intenso, tá? O que me vem à cabeça é Santos, uma escala mais concentrada um pouquinho. O Silas está perguntando se cursos de tecnologia de 2 anos valem para o processo seletivo. O requisito, Silas, é ter curso superior em absolutamente qualquer área, né? Curso tecnólogo também é reconhecido pelo MEC como curso superior. Eu não sei se é isso que você quis perguntar, né? Se um curso tecnólogo vale, tá? Os tecnólogos valem sim, se for reconhecido pelo MEC como curso superior. O Rafael Geraldo está perguntando, bom, então a única forma de se mudar de ZP é via novo concurso? Sim, Rafael, é isso mesmo. Tem que fazer outra prova. O Rodrigo está perguntando, o Rodrigo Gomes, né, se mestre amador é suficiente para o processo seletivo, ou se tem que ser capitão amador, né, uma pergunta relacionada aos requisitos para participar do processo seletivo. Hoje sim, Rodrigo, mestre amador é suficiente, você não precisa tirar a habilitação de capitão amador. Por que muita gente opta por tirar a habilitação de capitão amador e por que o curso H, por exemplo, oferece esse curso? Pelo seguinte: a habilitação de mestre ela é relativamente simples para você tirar. Tá? Com os conhecimentos que você vai adquirir durante o curso regular, por exemplo, durante a sua preparação aí autônoma para a primeira etapa do processo seletivo, né, que é a prova escrita, você já vai adquirir os conhecimentos necessários para passar na prova para mestre amador. E ela é uma prova que acontece várias vezes ao ano, tem em cidades grandes, né, como Rio de Janeiro, se eu não me engano, toda semana tem na Capitania dos Portos. Então é uma habilitação que é muito simples de ser obtida. E mestre amador hoje é o requisito, tá? Mínimo, né? Para aqueles que não são profissionais. Por que muita gente opta por fazer a prova de capitão amador, por se habilitar como capitão amador? Porque a prova de capitão amador só acontece 2 vezes ao ano, em abril, se eu não me engano, e outubro, e é uma prova um pouquinho mais complexa, né? Caem assuntos mais elaborados, um pouco mais difíceis, como navegação astronômica, é uma prova que requer uma preparação um pouco maior. Mas principalmente pelo fato de só existirem 2 provas por ano. Às vezes tem uma terceira, mas o normal são 2 provas por ano.
Então, qual é o receio da maioria dos candidatos, né, que estão se preparando já para esse processo seletivo, já investiram muito tempo, muitos recursos na sua preparação? O receio é de que, no edital do próximo processo seletivo, venha a exigência de capitão amador, né, que o nível de exigência seja elevado, e aí, de repente, não vai dar tempo do candidato tirar essa habilitação, porque essa prova só acontece 2 vezes por ano. Tá? Então, é por esse motivo que, normalmente, os candidatos que já estão se preparando há algum tempo para se tornarem práticos, eles não querem correr esse risco, tá? E eles já, durante a sua preparação para prático, eles vão lá e tiram a habilitação de capitão amador. O Jair James está perguntando se tem curso H em São Paulo. Tem sim, Jair, fica do lado do MASP, na Avenida Paulista, um lugar bem central. Fica aberto também de 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias. O Nadilson está perguntando quando é a previsão para a abertura do curso telepresencial em São Luís. O Nadilson, já existe, está rolando um curso telepresencial em São Luís. Tá? Entre em contato com a gente, com algum consultor nosso, que ele pode te passar mais informações, ou dar uma consultada lá no site também tem. Está rolando o curso em São Luís hoje. Pergunta do Wesley aqui eu já respondi, relacionada a capitão amador também. Gibran, Gibran, obrigado pelo elogio aqui, eu vou ler aqui, tá? Gibran está dizendo que é aluno da unidade de Belém e gostaria de parabenizar a você e a sua equipe pela brilhante estrutura. A monitoria de Belém também é um super diferencial, excelente conteúdo e muito capricho nos vídeos, recomendo a todos. Obrigado aí pelas palavras, Gibran. Ele está falando aqui de monitoria, né? Só para quem não sabe o que é a monitoria. Nesse formato tele mais presencial, é um formato híbrido, onde o aluno ele assiste às aulas nas estações individuais, né, as videoaulas, nos horários que ele quer, que ele escolhe no dia e na hora que ele quer, e ele tem também à sua disposição